Questão 16 agora. Lia saiu a pesquisar preços de roupas e calçados. Quando chegou em casa, viu que esquecera de anotar os valores individuais. Trazia apenas um bilhete que dizia: se eu comprar um par de calçados e duas camisas de mesmo preço, vou gastar R$ 140. Olha só. Então, ó, um par de calçados e duas camisas do mesmo preço. O que ela gasta? R$ 140. E se forem dois pares do mesmo calçado e uma das camisas, vão gastar R$ 220. Tá? Li então transcreveu seu bilhete para simbologia matemática e calculou o preço do par de calçados e de uma camisa nessa ordem. São? Pergunta é essa, né? Então, o que a gente não sabe, né? A gente não sabe duas coisas, né? O preço do par de calçados e o preço da camisa. Então, eu vou chamar de X, ó, o preço par de calçados. Opa, deixa eu aqui arrumar. Preço do par de calçados. Tá? E vou chamar de Y, preço da camisa. Tá? Preço da camisa. Aí assim, ó, eu vou conseguir montar essas equações. Na verdade, vai sair aí, surgir um sistema, né? Um par de calçados e duas camisas, então mais 2y, né? X mais 2y, vou gastar R$ 140. Tá? Dois pares de calçados, 2x, tá? E uma camisa mais y, ela gasta R$ 220. Pronto, está aí o nosso sistema. Para facilitar a resolução e ganhar um pouquinho de tempo, né, eu tenho duas opções para resolver o sistema, né, o método da adição, o método da substituição. Eu vou fazer aqui por adição, né, que é quando tu soma as duas equações termo a termo e elimina-se uma incógnita, ou x ou y. Só que se eu somar aqui, ó, eu não vou eliminar nem x nem y. Porém, se aqui tiver um menos 2 na frente do x, né, já que aqui é 2x, eu vou conseguir eliminar. Então, o que a gente faz? A gente escolhe uma das equações e multiplica por qualquer número, né? Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2, com o objetivo de usar o método da soma aí, tá? Então, meu sistema vai ficar assim, ó. Menos 2x menos 4y igual a menos 280. Multipliquei toda a equação de cima, né, todos os termos, por menos 2 para não alterar a equação. E na equação de baixo, repetimos aqui. 2x mais y igual a 220. Tá? Agora, nós adicionamos aí essas duas equações, termo a termo, e percebam que na hora de somar menos 2x com mais 2x, essa soma dá zero. Menos 4y com mais y dá menos 3y. E aqui nós vamos ter menos 60. Sinais iguais diminuem com o sinal do maior. Vou multiplicar aqui por menos 1, deixar tudo positivo. 3y igual a 60. E vou isolar o meu y, passando 3 dividindo. 60 dividido por 3, x é 20. Desculpa, y é 20. E o y é o preço da camisa. Então, já dá para saber a resposta certa, porque é calçado e camisa. Então, a única resposta aqui, o segundo número é 20, ó, é a letra B. Mas vamos fechar aqui, né? Vamos descobrir o x. Vou voltar na equação de cima, não sei quem é x, mais 2 vezes o y, que eu acabei de descobrir que é 20. Isso tem que dar 140. Então, x vai ser igual a 140, 2 vezes 20 é 40, então já vem para cá negativo. Conclusão, 100. Então, realmente, aí, a resposta certa é a letra B, né? Letra B, ó. 120. Beleza, gurizada? Próxima questãozinha, número 17. Uma questão aí, ó, de porcentagem. Olha ali, ó. Uma mercadoria inicialmente que custava R$ 100 sofreu um acréscimo, tá, de 20% em seu valor. Uma semana depois, o vendedor deu um desconto de 30% sobre o valor atual. Após o desconto, a mercadoria ficou custando quanto? Bom, então, porcentagem, tá? Vocês podem calcular a porcentagem de algum valor
de duas maneiras, mediante uma regra de 3 ou simplesmente multiplicando, né, esse valor pelo percentual. O que a gente sabe do início da questão? Que a mercadoria custava R$100. R$100. Aí essa mercadoria sofreu um acréscimo de 20%. Então esses R$100 não representam mais 100%. Eles vão representar, né, 120%, porque acrescentei 20% em cima. Então eu vou pegar o meu R$100 e vou multiplicar por 120%. E aí eu já vou ter o valor final com o acréscimo. Só que 120% é 120 por 100, né? Porcentagem, né? São razões, são frações cujo denominador é 100. E na hora de multiplicar frações, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Mas o 100 de cima eu cancelo com 100 de baixo. Logo, 100 vezes 120% é R$120. Lógico, né? Tu tem R$100, aumentou 20%, tu aumentou R$20. Então, tu tem R$120. Dá para fazer até de cabeça essa conta, tá? Agora, esses R$120 vão sofrer um desconto de 30%. Então, pensa de novo, tu está dando desconto. Então, os R$120 não vão representar mais 100%. Eles vão representar 70%, porque tu diminuiu 30%, está dando desconto de 30%. Isso significa que, para eu saber o valor final, para não ficar fazendo várias contas, basta pegar os R$120 e multiplicar por 70%. Eu já vou ter a resposta final com desconto, para não fazer duas contas, né? Poderia calcular 30% e depois diminuir de 120? Poderia, mas eu posso fazer uma única conta. Então, 120 vezes 70%. E aí vamos simplificar de novo, ó. Um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. Então, ficou 12 vezes 7. 12 vezes 7, 7 vezes 12 dá 84, galera. Olha aí, R$84. Tá? Então, a minha resposta final, alternativa A. Bem tranquilinha essa questão de porcentagem aí. Questão 18. Uma criança de 15 quilos deve tomar 4 mililitros de um antibiótico via oral 3 vezes por dia. Utilizando as mesmas proporções, uma criança de 18 quilos deve tomar quantos mililitros desse antibiótico 3 vezes por dia? Uma quantidade de vezes que ele toma, né, essa criança, né, desse antibiótico por dia é a mesma, então isso aqui não vai influenciar no cálculo, tá? Então, o que nós temos aqui? Uma regra de 3, certo? Primeira grandeza aí é o peso da criança, tá? E a segunda grandeza é os mililitros, né, desse antibiótico. Uma criança com 15 quilos, ela toma 4 mililitros. Uma criança que tem 18 quilos, ela vai tomar X. Então, para eu montar a proporção, eu preciso analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora, veja o seguinte. Se 15 quilos, tá? Para uma criança que tem um peso de 15 quilos, ela toma 4 mililitros. Para uma criança que tem 18 quilos, ou seja, maior o peso, maior vai ser a dosagem. Se ambas as grandezas aumentam, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, é só montar a proporçãozinha, 15 sobre 18 igual a 4 sobre x, a gente não precisa inverter nada, e aí é só multiplicar em x, né? 15 vezes x, opa, um minutinho aqui que travou aqui, ó. 15 vezes x igual a 18 vezes 4, tá? Então, isolando o x aqui, ó, vou deixar indicada essa multiplicação, 18 vezes 4 dividido por 15, tá? Por que eu deixei indicado? Porque eu quero simplificar o máximo possível. Por exemplo, o 18 e o 15 dá para dividir por 3. 3 é 6, 18. 3 é 5, 15. Então, eu fiquei com 4 vezes 6, 24. 24 quintos. Bom, agora eu vou ter que dividir, né? 24 dividido por 5. 5 vezes 4 dá 20. Sobra 4. Não dá para dividir. O que eu faço? Acrescento um zero e ponho uma vírgula. Aí já dá para saber lá que a resposta vai ser B, ó. Tá? Que é 4 e alguma coisa. Né? Já dá para saber isso. Mas vamos lá, 5 vezes 8, 40, resto zero. Então, de fato, 4,8 mililitros é a resposta alternativa B. Penúltima questão aí, número 19. Simplificando ao máximo a fração, né? Aí temos essa expressão aqui. Então, como é que a gente vai
lidar com isso, tá? Então, a gente vai repetir a primeira fração, que é x menos 1 ao quadrado, sobre x mais 1 vezes x menos 1, x menos 1 vezes x mais 1, tá? Dividido pela segunda fração. Aí é importante lembrar o seguinte, né? Divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu já vou montar aqui, ó, vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é x mais 1 ao quadrado sobre x menos 1. Tá? Então, vamos simplificar aqui ao máximo. X menos 1 ao quadrado, esse x menos 1 aqui de cima eu cancelo com um x menos 1 aqui de baixo, vai sobrar um x menos 1 lá na parte de cima. X mais 1 ao quadrado, eu tenho 2x mais 1, então eu cancelo um desses x mais 1 que está aqui em cima com esse x mais 1 que está aqui embaixo. Tá? E aí o que sobrou? Sobrou x menos 1, aqui sobrou x menos 1 aqui em cima e sobrou x menos 1 aqui embaixo. Tá? Então, o que nós temos? Dá para simplificar um pouquinho mais aqui, ó. Sobrou esse x menos 1 aqui de cima, e aí esse x menos 1 aqui de baixo eu simplifico também. Logo, agora, juntando aí, ó, o que nós temos? X mais 1 na parte de cima, e embaixo, 1, né? Não sobrou nada na parte de baixo, ó. Eu tinha x menos 1 ao quadrado em cima, cancelei um deles com um de baixo, aí sobrou um x menos 1 em cima. Esse x menos 1 em cima eu cancelei com esse. Aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar na mesma ou cruzado. Aqui eu tinha x mais 1 ao quadrado, aqui eu tinha x mais 1. Eu cancelei um desses x mais 1 de cima com x mais 1 de baixo. Sobrou x mais 1. Então, a resposta certa aí, ó, letra D. Barbadinha essa questão. Claro, né? Guardar as suas proporções, obviamente, mas é uma questão bem tranquila também. É só visualizar aí. E para a gente fechar, questão número 20. Tá? Um terreno fechado, retangular, de 12 metros de fundo por 9 metros de frente, tá? Então, já imagina o seguinte, ó, vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Ele tem 12 de fundo e 9 de frente. Então, ó, para facilitar aí a visualização, mais ou menos assim, ó. 12 de fundo, e 9 metros de frente, tá? Imaginando que a frente do meu terreno, né, tá daqui para lá, tá? Aqui é a minha frente, tá? Aqui o fundo. Ele será dividido em sua diagonal por uma cerca com 3 fios de arame farpado. Ó, será dividido em sua diagonal por uma cerca de 3 fios de arame farpado. 1 metro do fio de arame farpado custa R$ 1,20. O valor a ser gasto com o arame. Então, eu vou dividir esse meu terreno, tá? Ó, vou dividir a sua diagonal, tá? Em sua diagonal por uma cerca com 3 metros de fio de arame, tá? Quanto que eu vou gastar? Então, primeiro vamos descobrir aí qual é o tamanho dessa diagonal. E aí, como ele é um retângulo, essa diagonal acaba dividindo o meu retângulo em dois retângulos congruentes. Então, através do teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o valor de x, onde x é a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, x ao quadrado igual a 81 mais 144. Então, x ao quadrado vai dar 5, 12, 225. Tira a raiz quadrada dos dois lados, eu vou descobrir o valor de x. Raiz quadrada de 225, o x, é 15. Tá? Essa é a diagonal. Só que essa diagonal, o que ele vai fazer? Né? Ele vai colocar 3 fios de arame farpado. 3 fios. Então, quantos metros vai ter a minha diagonal? Né? Quantos metros de arame eu vou usar nessa diagonal? Né? 3 vezes 15. Então, eu vou usar 45 metros de fio. 45 metros de fio.
Só que cada metro é 1,20, então tem que pegar os 45 e multiplicar por 1,20. Tá? Ou 1,2, né? Então, 45 vezes 1,2, tu vai ter o gasto aí, 2 vezes 5, 10, vai 1, 8 e 1, 9. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 4 é 4, 0, 14, vai 1, 5, 54. Resposta, letra A. Fechou, meus amigos? Um grande abraço.